Olá, eu sou a Rita Campos, tenho 21 anos e sou a livre do Leixões Sport Clube. A minha família, toda a gente jogava voleibol, os meus pais jogaram, os meus tios, todos os meus primos, é assim uma família de voleibol mesmo. E eu fiz vários desportos, quando era mais nova fiz natação, quando era muito pequenina e depois balé também. E depois quando eu tinha pai 6 anos, os meus pais perguntaram-me, a mim e ao meu irmão, se nós queríamos ir jogar vôlei para o Castelo, que foi onde os meus pais jogaram também. E pronto, e nós éramos miúdos e achamos super divertido e dissemos que sim, fomos lá experimentar e gostamos e ficamos lá para sempre. Mas eu só tenho boas memórias no Castelo, é um clube pequeno, mas é assim um sentimento de família mesmo, é um clube mesmo familiar. Toda a gente se conhece, como eu disse, tenho muita família lá, tinha todos os meus primos também jogaram lá, aquilo foi a minha família toda era de Castelo e é ainda. Então pronto, era sempre uma diversão, estávamos sempre todos juntos, almoços família para depois irmos para o jogo ou antes do jogo e pronto, foi isso, tenho sempre muito boas memórias. E ver o jogo das séniores, dos séniores, e tinha lá a minha tia a jogar nas séniores ainda, quando eu era miúda. Então, pronto, foi muito bom e acho que é um clube que me formou muito bem, não só em termos de ser uma boa atleta, mas também de ser boa pessoa, fair play, respeito e ser competitiva também. Foi um ano duro. Foi com o professor Helder Andrade, que é agora o meu treinador também. E ele, como é óbvio, é um treinador muito exigente e já era na altura. E pronto, acho que foi assim o primeiro ano que eu tive um treinador que exigisse tanto de nós e, como é óbvio, deu frutos. Portanto, foi uma época muito exigente, alguns momentos duros, nós fomos muito bem-sucedidas e perdemos muitos poucos jogos, mas depois sermos campeões nacionais foi assim a cereja no topo do bolo mesmo e foi o meu melhor ano no Castelo. Eu sempre tive assim um desejo de estudar fora. Eu nunca achei que fosse fazer a licenciatura toda nos Estados Unidos, sempre pensei, quando for para a faculdade quero fazer Erasmus ou assim. E depois foi o meu primeiro ano a jogar nas séniores, lá no Castelo, e na altura estava a surgir uma agência de voleibol, que é a Next Level, que agora já cresceu imenso desde essa altura, e entraram em contato comigo a perguntar se eu estava interessada. E pronto, eu achei interessante e foi algo que me despertou muita curiosidade e então eles apresentaram-me o projeto, explicaram como é que tudo ia funcionar e eu, em conjunto com os meus pais, porque eu só tinha 17 anos na altura, decidimos que sim, que acho que ia ser bom para mim, não só em termos de vôlei, porque lá nos Estados Unidos é um mundo completamente diferente. Mas também cresci muito, ir para o outro lado do mundo assim com essa idade, aprendi a ser mais responsável, obviamente, e mais matura e pronto, foi muito bom e acho que foi a decisão certa. Lá nos Estados Unidos as universidades têm muitos alunos internacionais, por isso eu conheci muita gente do mundo inteiro. A minha colega quarta era da Nova Zelândia, tinha uma das minhas melhores amigas de agora, eu conheci lá, que é portuguesa, eu conhecia lá, não a conhecia cá. Ela é de Lisboa, mas pronto, nunca me cruzei com ela até ter ido para lá e continuo a falar com ela, estamos juntas todos os verões, fiz muitos amigos também brasileiros e pronto, assim, pessoas que é difícil de estar com elas, obviamente porque são de sítios muito diferentes e longe, mas estou sempre em contacto com elas e é memórias que eu vou guardar e amizades que eu vou guardar para a minha vida toda.
Foi o professor Hélder Andrade que falou comigo, sabia que eu já ia acabar a licenciatura lá e pronto, ele ia para o Leixões e ia começar este projeto no Leixões e falou comigo para perguntar se eu estaria interessada quando eu voltasse e obviamente que eu disse que sim, porque já o conhecia e gosto muito do trabalho dele e é dos meus treinadores favoritos que eu já tive. Então pronto, foi quase um sim, sem pensar duas vezes e claro que foi uma oportunidade enorme porque eu nunca só tinha feito um ano na primeira divisão e era Zona 4, quando joguei no Castelo, então ele também estava assim a confiar um bocadinho cegamente em mim e eu vinha para ser segunda livro, mas depois as circunstâncias mudaram e correu muito bem a época passada. E pronto, acho que este ano também está a correr bem, mas eu adoro Leixões, receberam-me muito bem. É mesmo, toda a gente diz isto, mas só quem passa por Leixões é que sabe. É mesmo um clube diferente, os adeptos, é assim, não se encontra adeptos assim em mais lado nenhum e continua a não ser um clube demasiado grande, é um clube que as pessoas também se conhecem e preocupam-se genuinamente e apoiam-se, toda a gente se apoia, a formação também, fazem um trabalho excelente com a formação e pronto, estou a gostar muito de estar lá. Nós temos treinos bidiários, por isso o tempo livre que eu tenho tento sempre usá-lo para estudar e adiantar a matéria. Depois dos treinos eu gosto mais de relaxar e estudar, por isso eu tento sempre estudar de manhã, durante o dia, antes do treino da tarde. E pronto, não é fácil, mas não é algo que eu já não esteja habituada a fazer, como toda a gente, todos os atletas fazem, né? Eu sempre fui uma pessoa que gosta muito de falar e sou extrovertida, gosto de conhecer pessoas novas, saber a história de pessoas novas, experiências novas, perspectivas novas. Pronto, eu no secundário não sabia bem o que é que eu queria, não era má aluna, era aluna pronto, 16, 15, 16 e não sabia bem o que queria, mas depois pesquisei sobre áreas que se calhar me podiam interessar e comunicação era assim uma área mais abrangente, que tinha várias saídas, então escolhi ir para isso. E pronto, e acho que foi mais na faculdade que comecei a interessar-me mesmo e a perceber que se calhar é mesmo aquilo que eu queria, até o lado do jornalismo também. E pronto, gosto muito de escrever, gosto muito de ler e pronto, acho que é a área certa para mim. Eu gostava de ganhar um título na primeira divisão, acho que é um sonho ambicioso, mas acho que é possível. E também individualmente, se calhar gostava de seleção nacional um dia, mas pronto, não quero também pensar demasiado à frente, eu tento só ir uma época de cada vez, um treino de cada vez, um jogo de cada vez e ser melhor todos os dias. Gosto muito de estar com a minha família, eu vivo aqui à beira da praia, gosto muito de ir passear pela praia quando está assim sozinho, gosto muito de passear com o meu namorado e ele é de Aveiro, por isso gosto muito de ir lá com ele, é um sítio diferente, sair um bocado daqui da rotina do Porto, por isso acho que nos fins de semana tentamos sempre ir lá, dar uma volta, estar com a família dele também e pronto, gosto muito de estar aqui no sofá também, a ver Netflix, gosto de ler muito e acho que é por aí, passear com o meu cão também. Obviamente admiro muito o meu irmão e os meus pais também e acho que é muito bom ter familiares que percebem o que é ser atleta, têm sempre também conselhos bons para me dar quando estou a passar por uma fase menos boa, que é normal, e pronto, eles apoiam-me muito e eu também dependo muito deles. O meu irmão dá-me muitos conselhos, acho que deve ser dos meus maiores críticos, mas também dos meus maiores fãs e eu dele.
E pronto, almoços de família é sempre a falar de vôlei, é sempre tudo de vôlei, mas é o que nós gostamos, por isso. Então, quando éramos mais novos, agora é difícil arranjarmos férias todos juntos, mas quando éramos mais novos era horas e horas na praia, montávamos lá sempre uma rede de vôlei e passávamos lá a tarde toda a jogar e pronto, só tenho muitas boas memórias disso também. Eu e ele sempre fomos muito próximos e sempre nos demos muito bem. Claro que há sempre, pronto, umas lutas, mas faz parte. Mas sempre nos demos muito bem, sempre fomos muito próximos. Brincávamos muito juntos, fazíamos sempre tudo junto porque é uma idade muito próxima, então eu não imagino ter crescido como filha única, acho que ia ser muito aborrecido. Pronto, fazíamos as neiras juntos e ficávamos de castigo juntos e continua a ser um bocado assim. As minhas amigas dizem que eu sou raçuda, e pronto, eu acho que sou. Eu gosto muito de festejar todos os pontos e tentar dar assim energia às minhas colegas, porque eu sou muito energética e pronto, acho que sou uma jogadora de equipa, especialmente a posição de livro. Os livros normalmente nunca costumam ter o crédito é mais dos atacantes e tal, por isso eu acho que essa é a minha função dentro de campo, é levantar as minhas colegas e fazê-las sentir bem, fazê-las sentir confortáveis e pronto, tentar ajudar a equipa ao máximo, acho que é assim que eu me vejo como atleta. Neste momento, acho que escolhi o voleibol neste momento. No futuro, obviamente não vou jogar vôlei, não vou conseguir jogar vôlei a minha vida toda. Se conseguisse, eu jogava. Mas acho que num futuro longínquo ainda, vou ter de fazer uma escolha, mas para já eu escolhi o voleibol. Para mim é tudo. Eu preciso de voleibol para a minha sanidade mental, para fazer desporto. Não consigo estar sem praticar desporto, sem fazer nada. Gosto da parte competitiva, gosto de estar a treinar a semana toda para depois chegar ao fim de semana e ter um jogo. Gosto do desporto em equipa, estar com uma equipa, fazer parte de uma equipa. E pronto, para mim é tudo. Deu-me muitas ferramentas para a minha vida, ensinou-me muita coisa e pronto, criei ligações que vão ser para a minha vida toda, tenho a certeza, por causa do voleibol. Por isso acho que é uma grande parte de mim e vai ser sempre.